Se você chegou até aqui, é porque esse tipo de história importa para você. Então se inscreve no canal, porque toda semana tem um novo documentário que não aparece no noticiário, mas muda a forma como você enxerga o mundo. Nova York não foi construída para ser bonita. Ela foi construída para funcionar. E, ironicamente, foi exatamente isso que a tornou a cidade mais icônica do planeta. Muito antes dos arranha-céus, dos anúncios luminosos e do som constante de buzinas. Manhattan era apenas uma ilha irregular, coberta por florestas, colinas e pântanos. Os Lenapes caminhavam por trilhas que seguiam o relevo natural, respeitando rios, pedras e ciclos da natureza. Para eles, a terra não tinha dono. A terra era um acordo silencioso entre gerações. Quando os europeus chegaram, trouxeram algo que nunca havia existido ali: a ideia de propriedade absoluta. A famosa compra de Manhattan por mercadorias no valor de 60 florins não foi um negócio, foi um choque cultural. Os holandeses acreditavam ter adquirido a ilha. Os Lenapes acreditavam ter feito um pacto de convivência. Esse desencontro de entendimento marcou o início da história de Nova York, uma cidade construída sobre interpretações diferentes da realidade. Nova Amsterdã cresceu como um posto comercial duro, pragmático, sem qualquer pretensão artística. A cidade não nasceu para inspirar poetas, nasceu para enriquecer comerciantes. Quando os britânicos tomaram o controle e rebatizaram o lugar de Nova York, a essência não mudou. O dinheiro continuou sendo o idioma principal. No início do século XIX, a cidade já estava encurralada pelo próprio sucesso. As ruas estreitas, desorganizadas e irregulares não comportavam o fluxo de pessoas, mercadorias e ideias. Foi então que aconteceu um dos atos mais frios e mais eficientes da história urbana. Em 1811, Manhattan foi redesenhada como um tabuleiro de xadrez. Não houve preocupação estética, nem social, apenas eficiente. Cada quarteirão seria um produto. Cada rua, uma linha de produção urbana. Essa decisão apagou colinas, enterrou riachos e destruiu comunidades inteiras. Mas também criou algo inédito: uma cidade escalável. Nova York se tornou replicável, expansível e infinitamente negociável. O grid não apenas organizou o espaço, ele organizou o capital. Enquanto isso, um problema invisível ameaçava a sobrevivência da cidade: a água. Epidemias se espalhavam, incêndios destruíam bairros inteiros. Em 1842, o aqueduto de Croton mudou tudo. Água limpa passou a correr pelas veias da cidade. A expectativa de vida aumentou. A industrialização acelerou. Nova York passou de promissora a inevitável. A Guerra Civil revelou outra face da cidade. Enquanto o país sangrava, Nova York lucrava. Mas o preço foi alto. Os Draft Riots de 1863 mostraram o quão frágil era a ideia de união. Trabalhadores pobres, em sua maioria imigrantes, revoltaram-se contra um sistema que permitia aos ricos pagar para não ir à guerra. A cidade queimou. Corpos ficaram espalhados pelas ruas. Ainda assim, Nova York não recuou. Ela aprendeu algo valioso: conflito não a destrói, menos a redefine. No final do século XIX, a cidade começou a crescer para cima, não por vaidade, mas por necessidade. O espaço havia acabado. Foi então que o aço, o elevador e a engenharia se encontraram. Homens caminharam sobre vigas, alturas absurdas, sem redes, sem proteção, entre eles os Mohawk, que transformaram coragem em profissão. Cada arranha-céu era um desafio direto às limitações humanas. A ponte do Brooklyn não foi apenas uma obra de engenharia. Foi uma declaração. Ela disse ao mundo que Nova York não aceitaria barreiras naturais. Água
não separava, conectava. A cidade deixou de ser um conjunto de ilhas e passou a ser um organismo. Entre 1892 e 1954, Ellis Island se tornou o maior filtro humano da história moderna. Pessoas chegavam com medo, fome e esperança. Algumas eram rejeitadas. Outras seguiam em frente. Nova York não prometia conforto. Prometia oportunidade. Quem sobrevivia ali, sobrevivia em qualquer lugar. A lei seca tentou impor moral a uma cidade que nunca acreditou em limites. O resultado foi previsível. O crime organizado floresceu. Speakeasies surgiram em cada esquina. Nova York transformou ilegalidade em entretenimento. Ao mesmo tempo, no Harlem, artistas negros criavam algo revolucionário. O jazz não era apenas música, era resistência sonora. Quando o mercado financeiro desabou em 1929, Nova York deveria ter caído junto. Mas não caiu. Enquanto filas de desempregados cresciam, arranha-céus subiam. O Rockefeller Center nasceu no meio da Grande Depressão como um símbolo silencioso. Parar nunca foi uma opção. O pós-guerra trouxe carros, rodovias e uma nova ameaça. Robert Moses acreditava que cidades deveriam servir máquinas. Para isso, bairros inteiros foram demolidos. Comunidades desapareceram. Foi quando Jane Jacobs entrou em cena. Ela não tinha poder político, nem dinheiro, tinha observação. Entendeu que cidades vivem de pessoas, não de fluxos. Essa batalha moldou o urbanismo moderno e salvou a alma de Nova York. Nos anos 70, a cidade entrou em colapso financeiro. Prédios abandonados, crime, medo. Muitos acreditaram que era o fim, mas onde o sistema falha, a cultura nasce. No Bronx, jovens sem recursos criaram o hip hop, sem estúdios, sem gravadoras, apenas voz, ritmo e identidade. Mais uma vez, Nova York se reinventava a partir do nada. O 11 de setembro foi o maior teste emocional da cidade. Não foi apenas um ataque físico, foi simbólico. O mundo inteiro assistiu. Nova York caiu e se levantou. Reconstruiu não apenas prédios, mas narrativas. Hoje, a cidade enfrenta um novo dilema. Bilionários constroem torres vazias. O nível do mar sobe. A desigualdade cresce. A pergunta não é mais se Nova York vai mudar. A pergunta é quem essa mudança vai servir. Por quê? Nova York nunca foi gentil, nunca foi justa, mas sempre foi honesta sobre o que é. Ela não promete sonhos, ela cobra resiliência. E talvez seja por isso que o mundo inteiro ainda olha para ela, tentando entender como uma cidade tão dura consegue continuar viva. Nova York é só um exemplo. Existem outras cidades, outras histórias e outros sistemas escondidos à vista de todos. Se você quer entender o mundo além da superfície, deixa o like e se inscreve no canal.